Bom dia, paz do Senhor. Nesta manhã eu queria compartilhar, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, onde vai falar sobre o nascimento de Jesus, que é Mateus capítulo 1, versículo 18 ao 22, que diz assim: O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Essa palavra, irmãos, ela traz um significado um pouco difícil, para os dias de hoje. Como assim? É a partir daqui que nós recebemos o direito de sermos filhos de Deus, a partir do nascimento de Jesus, Mas o que eu quero falar não é nem sobre isso. Eu quero falar, através dessa palavra, sobre obediência, sobre como que pode se cumprir algo na nossa vida que seja uma promessa que Deus nos fez, Porque a Bíblia vai relatar várias vezes, em várias citações, sobre o nascimento de Jesus. E Deus, ele já tinha um plano, como que isso ia acontecer. Ele precisou usar duas pessoas, um casal, José e Maria, Então eu fico imaginando que naquela época, há muito tempo atrás, devia ser diferente de hoje, Muito diferente. A questão da cultura, o comportamento das pessoas também. Então eu fico pensando, como foi que José se sentiu, Ele estava para casar com Maria, e aí de repente Maria aparece grávida, sendo que José não tinha tido ela ainda como esposa. Então é algo bem complexo, Se fosse nos dias de hoje, com certeza ela iria ser rejeitada, iria ser julgada pela sociedade e também pelo próprio noivo, no caso. Mas José, ele era servo do Senhor. E havia uma promessa sobre a vida dele e de Maria, que Maria iria gerar o Salvador. E José seria o seu companheiro. E o que José fez? José resolveu deixá-la em secreto, sem falar para ninguém. Somente com ele mesmo, ele estava com aquela dúvida, Como assim? Maria está grávida, se eu não tive nada com ela. Então ele resolveu deixá-la secretamente. E enquanto ele refletia sobre esse acontecimento, a Bíblia vai relatar lá no versículo 20: Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Olha que maravilha. Olha como vale a pena a gente ser obediente ao Senhor, a gente obedecer a palavra, a gente confiar nas promessas que Ele tem para a nossa vida. Por mais que às vezes a gente fique igual José, Porque José teve medo quando ele viu que Maria estava grávida, ele não entendeu nada. Mas nem por isso ele foi comentar, falar para as pessoas: a minha noiva está grávida. Como assim? Ele não foi denegrir a imagem da noiva dele. Ele foi para o secreto com Deus. E enquanto ele estava lá no secreto,
o Senhor enviou um anjo. Então isso serve, né, irmãos, de aprendizado para nós, que muitas das vezes a gente tem mania de falar tudo para as pessoas, os nossos sonhos, os nossos projetos, e muitas das vezes Deus quer que a gente silencie. Muitas das vezes a gente quer que Deus ele quer que nós colocamos isso no secreto, só entre nós e Ele. Então o que eu quero deixar como reflexão nesta manhã é que se você tem um sonho, se você tem uma promessa de Deus sobre a sua vida, evite estar falando para as pessoas. Evite estar comentando com terceiros. Coloque tudo no altar. Coloque tudo em oração entre você e Deus. Porque isso vai evitar que você constranja alguém, que você se frustre, vai evitar muita coisa desnecessária. Por isso que a gente deve orar, né, e pedir sabedoria ao Senhor. Pedir sabedoria sobre as nossas ações, sobre o que nós vamos fazer, porque isso faz muita diferença na nossa vida, muita diferença mesmo. Então, que nesta manhã você coloque todos os seus projetos, aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, que você coloque diante do Senhor, que você não vá falar para o homem, para o amigo, que você não vá desabafar com pessoas, mas que você dobre os seus joelhos e coloque tudo perante o Senhor, porque o Senhor, Ele te vê no secreto e Ele vai te honrar no tempo certo, Ele vai confirmar a bênção sobre a sua vida. Guarda essa palavra no seu coração. Amém?